Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre dizia, quando eu crescer eu vou embora. Quando eu crescer eu vou pra minha casa, quando eu crescer eu vou sair do Brasil. E eu lembro de uma cena muito engraçada, que na realidade eu não me lembrava, até minha tia me lembrar. Ela tava limpando o banheiro lá da casa dos fundos, da casa da minha avó. Tinha tipo uma micro casinha, que tinha um quarto e tinha a sala de costura da minha avó. E minha tia tava lavando o banheiro tranquilamente, e eu, criança de o quê? 10, 11, 12 anos, não lembro, chegava pra ela e dizia: Olha, tia, quando eu crescer eu vou embora do Brasil e vou te levar comigo pra lavar meus pratos. Enfim, minha tia sempre me ajudou a limpar os pratos, mas enfim, não é sobre o prato, mas sobre como essa mentalidade sempre teve dentro de mim, sabe? E cara, certas coisas me acompanham há tantos anos, que eu juro, eu não sei como chegou lá, se alguém ou algo colocou lá, ou se já nasceu de mim, sabe? Às vezes é a sensação que eu tenho. E hoje o cenário é um pouco diferente. Eu vim pra cozinha porque... essa luz estourada. Porque a casa tá vazia. Mas, cara, ela não tá tão vazia assim, ela tá vazia agora. E é uns poucos momentos de vazio que eu vou conseguir dentro das próximas semanas ou talvez meses. Por quê? Porque tá, eu, meu namorado, um dos meninos, o outro voltou ontem, e mais precisamente para esse final de semana, dois outros meninos, um colega nosso e o outro colega desse colega nosso. E agora aconteceu que meu namorado foi pro judô e todos os outros saíram, acho que foram à praia ou whatever. Mas enfim, gente. Esse apartamento ele é grande, mas não é tão grande assim. Tá super caótico, mas a gente vai se ajeitando. E é isso. Esse quarto aqui, ó, tem que ser ajeitado. Mas hoje eu acho que eu vou explorar a cozinha, porque não é todo dia que a gente consegue explorar um outro cômodo. Então acho que pode funcionar bem, talvez dar uma temática um pouco diferente. E a grande questão é que eu acho super engraçado que muita gente, e eu não julgo porque eu sempre fui assim, muito assim até eu sair do Brasil, joga toda uma expectativa da sua vida inteira para que a saída do país, a saída do seu país de origem, no caso o Brasil, vai ser a solução para todos os problemas, vai ser o paraíso na Terra, enfim, em vida, né, basicamente. E cara, eu não julgo nem um pouco, sabe por quê? Eu sempre vi como, tipo, os super-heróis, os venceram na vida, os... Caraca, você é... As pessoas que já surgiram na minha vida, que apareceram e tal, e fulana foi pro exterior. Tipo, que eu me lembre agora, pode ter mais, mas eu só lembro de 3 casos. Teve um caso que foi um colega da minha irmã que era mais amigo dela e era meu colega, tá? A gente não tinha tanta proximidade, mas enfim, de vez em quando a gente pegava ônibus juntos. E que foi para os Estados Unidos ficar um tempo lá, não sei se jogava futebol, sei lá como é que chama, fazer algum esporte, estudar, acabou trabalhando por lá, depois voltou, whatever. Caraca, ele tá nos Estados Unidos. E logo, tipo, os Estados Unidos sempre, pelo menos assim, eu sou da época, não sei como é que tá hoje em dia, acho que ainda tem um pouco esse furor, mas eu sou da época que, caraca, velho, meu sonho é pros Estados Unidos, tá ligado? Estados Unidos. E aí teve um outro exemplo, uma tia minha que já quando era pequena, devia ter uns 12, 11, sei lá, nem lembro, foi morar na Suíça e tá lá até hoje. E tem um caso de uma prima da minha prima que tinha uma, não muito grande, mas alguma proximidade com a família e que foi pro Canadá. Então a história dela, que é mais interessante, eu acho que é mais completinha aqui, que seria tipo um caso de sucesso, tipo, por assim dizer. Ela estudava história, um curso que as chances de você, tipo, alavancar, vamos ser honestos, principalmente no Brasil, tipo, não são muito grandes, né? Então ela fazia história lá na UFES, que é a universidade que eu também me formei, e foi pro Canadá. Eu acho que ela fez
Não sei se já foi lá de cara fazer o mestrado, ou se chegou a fazer aqui, whatever. Eu sei que terminou os estudos lá, por lá ficou, montou a família, tem lá, tá casada com um cara e tem 2 filhos agora, tipo, um menino e uma menina e tal. Ganhou um salário top, é professora universitária. E eu cresci com, tipo, caraca, velho, meu Deus, e se, né, e se acontecer? E, cara, é muito louco porque são esses referenciais que a gente vai se apegando e que faz algum sentido dentro da nossa mente e do nosso coração também, que eu acho que modela um pouco do nosso ideal, da nossa expectativa com a mudança, que muitas vezes não sei, às vezes é só uma mudança de roupagem, sabe? Então, é como se dentro da nossa cabeça a gente começasse a construir toda uma ambientação, um mundo paralelo, junto com as nossas expectativas que foram retiradas desses referenciais, que veja só, muitas vezes a gente não sabe nem de metade do que foi o processo da pessoa, de como é que estão sendo ou foram as coisas lá, ou o começo e como as coisas foram se desenvolvendo e etc. Porque sempre também tem o viés da caixa de surpresa, que é a nossa vida, né? A gente faz plano, ela vai meio que modelando a sua maneira, a gente vai se adaptando, porque a vida é sobre adaptação. Mas o ponto é que eu nunca tive informações sólidas e grandiosas e confiáveis sobre a vida e o background. E mesmo que eu tenha, tipo, 1, 2, 3 informações, tipo, cara, é a pessoa na pele pra dizer, sabe, o que ela sentiu, o que ela sente, como as coisas se transformaram e chegaram onde chegaram. Eventualmente ela ia no Brasil e tal, dessas poucas vezes que ela foi lá, que ela morava, tipo, bem perto da casa da minha avó. Acho que eu cheguei a ver ela talvez 1 vez, 2 no máximo. Enfim, caminhando na rua e tal, falando com os vizinhos e com a filha dela que era super pequenininha, ela segurando lá na mão e tal. E eu ficava tipo, nossa, véi, nossa, que massa. E aí, sempre que eu via minha prima e tal, minha tia, eu falava, nossa, minha avó, e Vanessa, tem vindo cá? Quando é que ela vem cá? Nossa, e como é que ela tá? Eu falava, tipo, pra minha prima, e como é que ela tá? E ela faz o que lá? E você tem foto e tal? Porque a gente que nasce e cresce dentro de uma bolha, a gente que tem também aquela curiosidade e tipo uma chama dentro da gente, a gente me conte mais sobre isso, sabe? Como é viver desse outro lado, sabe? Então, por isso que eu não culpo e eu não julgo, porque eu me senti assim durante muito tempo. E sabe o que é legal? É tipo, é assim que você sente que você tem uma vontade genuína de tal coisa, mas ao mesmo tempo é um pouco perigoso, a gente tem que dizer, você construir um universo paralelo recheado de suas expectativas, que muitas vezes ignora todos os outros vieses e cenários possíveis que seriam possíveis estando na sua cidade natal, no seu país de origem ou lá na Filadélfia. Quando eu vim pra cá, eu fiquei predominantemente, majoritariamente, com a minha visão do mundo de Alice. Embora no fundo eu sabia, olha, o plano é revalidar o diploma, trabalhar com nutrição, etc, parará, mas talvez isso demore um pouco, e talvez nesse meio tempo, talvez não, nesse meio tempo vou precisar de um trabalho, tipo, convencional. Mas, gente, o treino é treino, o jogo é jogo, né, o ponto é esse. Porém, o que eu venho aprendendo aqui desde que eu cheguei, não que eu esteja mestre na arte de ser resiliente, mas eu tenho aprendido na marra um pouco mais sobre resiliência, sabe? Porque a vida de um imigrante é uma vida assim que te força a viver, te força a sentir e não te permite evadir daquilo que você tá sentindo, pensando, vendo. É tudo num só momento. Um dia você tá triste, outro dia você tá feliz, outro dia você tá animado, outro dia você tá com ódio, outro dia você tá frustrado. Véi, e tipo, a gente naturalmente já tenta fugir de certas coisas, só que quando você tá num outro lugar, num outro contexto,
cara, é mil vezes diferente e difícil de você evadir, sabe? Você fica, cara, tenho que enfrentar mesmo, tenho que bater de cara, bater de frente. Foi pra isso que eu vim, né? Afinal de contas. Mas sim, às vezes você fica paralisado, só observando, e aí você paralisa e observa, até que você percebe que, tipo, cara, não dá pra ficar pra sempre parado observando. E que essa foi uma escolha, sabe? Não significa que você vai ficar naquele lugar pra sempre, mas também significa que você vai largar tudo de mão e vai embora. Ah, vou sair, ai, tá difícil, vou voltar pro Brasil. Você acha que vai ficar fácil voltando pra lá porque sua mãe tá do seu lado, sabe? Tipo, é muito importante, antes de tudo, você ser super realista, você ser super adaptável, aberto, flexível, e você tem que enfrentar. Porque se você não enfrenta, isso não é só nem pra cá, sabe? Nesse contexto, mas é pra vida independente de onde você esteja. Se você não enfrenta a coisa, se você não tenta uma forma diferente de viver, as coisas não vão mudar, não vão acontecer. Você vai ver, passa dia após dia após dia, porque a vida é um grande dia após dia, e você vai recheando esses espaços em branco, essas lacunas, essa rotina, que é a base da forma como é de seu interesse, entende? É um vídeo sobre um lugar de fala de quem muito sonhou, muito idealizou e que precisava viver, porque ficar só com um trechinho, né, o gosto da vida dos outros, não cabia dentro de mim, sabe? Sobrava muito espaço, então eu precisava preencher esse espaço vivendo um pouco. E sim, com a vivência a gente sempre vai ou superar expectativas ou frustrar. E isso nada mais é do que a vida, sabe? Então quando a gente para, a gente percebe, entende isso, as coisas ficam um pouco mais fluidas, ficam um pouco mais tipo, ah tá, então não tem nada de errado, né? Só a vida sendo como deve ser. E a vida dos imigrantes são muito diferentes, mas muito diferentes mesmo. Entra outros pontos de complexidade dentro dessa teia, sabe? Não tem como comparar. São países de origem diferentes, são países de destinos diferentes, sabe? São expectativas diferentes, são referenciais distintos, idealizações. A minha referência foi só pelo YouTube e parar. Não, minha referência foi a minha mãe, que desde criança a gente migrou, desde que eu era criança. Ah, não, sabe? E aí cada um meio que vai construindo, mas eu acho que no fundo de tudo, no final de tudo, a gente tece uma narrativa na nossa cabeça que pra gente comprovar, pra gente validar ou não, a gente tem que viver. E pasme, a gente acredita que dificilmente vai validar, justamente porque cada um tem sua história, seu referencial, suas expectativas e etc. Enfim, eu acho que é um vídeo que é mais pra acordar, sabe? A vida é melhor na Europa ou no Brasil? Cara, o que é que você estava pensando quando você saiu do Brasil? Primeiro ponto. O que é que você queria? E esse é um ponto muito interessante que deve guiar, eu diria, a sua escolha de um país, que às vezes pode não ser na Europa. Ponto interessante. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão se dando um pouco mais conta disso. E eu falo nem da Europa específico, mas porque antes todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Estados Unidos. Aí teve a época do Canadá, Londres, e teve outras, eu não sei, mas hoje vem muita gente, quero ir pra Tailândia, que a Tailândia é isso, aquilo, quero ir pra Portugal, Véi, tipo, depende, véi. Depende em que fase você tá da sua vida, o que você tá buscando, se você tá sozinho, se tá acompanhado, se quer, não sei, encontrar alguém em outro lugar, se o contato, a conexão, com as pessoas é um ponto muito importante pra você. Depende, né? Depende, não dá pra dizer uma resposta, a Europa é melhor, a Europa é pior, o Brasil é melhor. Mano, às vezes
Só basta você estar num dia bad, o que não é completamente incomum na vida de um imigrante. Como eu disse, a gente às vezes tá super feliz, outro dia do nada tá triste, outro dia tô com saudade do Brasil, outro dia, sabe? Só basta você estar num dia mais assim, vulnerável, pra você pensar, cara, o que eu tô fazendo aqui? O Brasil é muito melhor. O ponto disso tudo é que você perde um pouco da sua racionalidade, sabe? Eu amo meu país e eu não descarto a possibilidade de estar lá um dia, mas no momento certo. Não sinto que eu atingi, não atingi ainda. Não vou voltar pro Brasil pra ficar passando dificuldade ou passando vontade, etc. Não que eu tenha uma vida luxuosa, gente, você sabe que não. Porém, eu acho que o Brasil, nesse momento da minha vida, ele não vai conseguir me oferecer uma vida minimamente confortável e digna, sabe? Não acho digno, sinceramente, você depender de um transporte público que é um básico e que não funciona. Não acho que é dignidade você escolher se você vai comer uma pizza ou se você vai colocar o crédito no celular, não sei, tentando pensar em exemplos. Sobre esses mínimos que a gente às vezes vai, sei lá, que a gente meio que vai colocando tipo de escanteio, né? Quando vê a vida a gente acha que é só isso mesmo, acorda, vai pegar aquele ônibus lotado que né, o ônibus é lotado mesmo, entende? E aí você perde o brilho, você perde a sua vida, literalmente, e acha que é só sobre isso, mas às vezes você precisa de um contraponto, que é viver uma outra realidade que a sua cidade muitas vezes não te permitia, entende? Abrir os seus horizontes e perceber que agora eu gosto de croissant e que eu não consigo viver sem. Ai, meu Deus, que besteira, né? Eu sei que é. A pergunta que eu tenho pra fazer é, será que a gente tá idealizando países? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda faz muito isso. Embora hoje em dia a gente vê um pouco mais de diversidade, tipo, não, eu tenho vontade de ir pra Holanda. Ai, eu gosto de Amsterdã, sabe? Eu quero mesmo ir pra Tailândia. Então, a gente, por um lado, tá um pouquinho mais interessado de entender um pouquinho, superficial ainda, mas um pouquinho mais sobre outras culturas e tá ampliando nossa visão, que não é o Brasil ou os Estados Unidos. Não, existem outros mais de 100 países, sei lá, gente. Mas ao mesmo tempo a nossa narrativa ainda é enxuta, é pobre e é muito naquilo que a gente quer enxergar. Então a gente vê uma pessoa que foi para Portugal e que ela é o exemplo mais palpável da nossa proximidade e a gente pensa, caraca, ela conseguiu, eu vou conseguir também, nossa, para a Europa, nossa, vai ser tão bom. Aí você começa e você vê todas as incongruências do seu país e você pensa, nossa, tudo vai ser melhor quando eu for pra lá e etc. E você começa a criar um mundo de Alice. Esquece que o mundo de Alice não existe nem na sua cidade, nem no seu país, nem em lugar nenhum, sabe? A gente vai se adaptando, a gente vai se modelando, só que isso a gente consegue com autoconhecimento. É entender, cara, onde é que eu tô na minha vida? Onde eu quero chegar? Por que o Brasil não tá me atendendo nisso? E qual que seria um país, 2, 3, 4 possibilidades que me atenderiam nisso que eu tô buscando? Eu não tô dizendo que o Portugal gente, mas que foi a oportunidade que eu tive. Que eu e meu namorado tivemos, sabe? E cara, o melhor, como eu disse, é relativo, é circunstancial. Às vezes, pra mim, o melhor nesse momento pode ser Portugal, pela comodidade. Eu detesto isso, mas enfim. A gente vai renovar nosso visto, então a gente vai estar numa etapa, depois do a residência. Depois da residência renovada já é uma outra fase, ciclo da vida, entende? Então, a dificuldade grande é viver dia após dia, mês a mês, ano a ano, porque é tudo mais intenso, é tudo mais preenchido e você tem que constantemente se observar e entender. Peraí, propósito mudou, não mudou? Eu mudei, cara, mas isso ainda tô vivendo, mesmo com essas mudanças, eu ainda tô vivendo alinhado com os meus valores? Sim, não? Tô fugindo de mim? Ou esse eu já sou um outro eu que nem eu tô me reconhecendo mais? Vamos reconhecer? Sabe? É um exercício chato, cara. É um exercício que demanda tempo, é um exercício que às vezes a gente só quer, ai, que se dane, vai, deixa a vida levar. Só que, cara, se a gente ficar deixando a vida levar,
por muito tempo, ela vai levar a gente mesmo. Só que pra lugar nenhum, sabe? É uma vida de grandíssimo vão, que não foi preenchido com nada, só com um eterno acorda, dorme, pra acordar e dormir de novo, e aí segue, sabe? E o que é que muda, eu acho, nesse ponto todo? Um imigrante bem-sucedido, eu acredito que é aquele que tem o melhor potencial de adaptação. É adaptação, é persistência, é resiliência, sabe? E isso envolve muito um grande e constante lembrar do porquê. Por que eu tô fazendo isso? Ah, tá. Quero construir um futuro de liberdade financeira. Ai, por que eu não tô voltando pro meu país agora, embora eu esteja num momento, vamos supor, tô num momento de super vulnerabilidade com super saudade? Ai, porque eu posso matar um pouquinho disso indo naquela pizzaria do Zé, que é brasileira, da minha cidade inclusive, e fazendo uma call com minha mãe, perguntando como é que as coisas estão. Beleza, mais um ano e quem sabe eu vou visitar vocês, vamos fazer plano. Sabe, que eu não largo tudo e vou, sabe? Ah, tá, porque ainda não atingi o que eu queria, o que é que eu queria? Entende? Então, é muito sobre isso, cara. É um exercício chato, mas é um exercício extremamente fundamental se você quer ser bem sucedido aqui em Portugal, na Suíça, não interessa. É muito sobre você se entender dentro desse todo, se acolher, porque muitas vezes você não vai ter pessoas ou muitas pessoas, porque as pessoas precisam acolher as próprias. Lembre que os outros também são imigrantes, entendeu? Então, cada um tá vivendo sua realidade dentro de si, etc. Mas, enfim, eu acho que é um pouco isso. Não acredito que existe o melhor ou o pior, mas que é muito relativo. Depende muito de você, que você procura, como se reconhece, do que tá buscando. Enfim, por hoje é só. Deixa nos comentários se você tem vontade de sair do Brasil, pra onde você quer ir, por que você quer ir. Dê um like nesse vídeo, compartilha com a galera, vamos fazer isso crescer, gente, porque eu preciso começar a rentabilizar isso aqui, tá ligado? Não quero voltar pra CLT. Um beijão pra todos e até mais.